Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos resolver agora a questão 1 da prova da OBMEP 2019, nível 2, segunda fase. Então no site diz o seguinte: Paulinho tem peças com 5 formas diferentes: cubos, pirâmides, esferas, cilindros e cones. Peças com a mesma forma têm o mesmo peso, massa. Ele coloca algumas peças numa balança de pratos e observa o equilíbrio nas duas situações abaixo. Letra A. Indique se as figuras abaixo representam situações certas ou erradas. Bom, então pelas figuras dadas, o que a gente tem? A gente tem que o peso de uma esfera é igual ao peso de um cubo mais de um cilindro, né? E a gente tem que o peso de uma pirâmide mais o peso de um cilindro, né, ou a massa, no caso, é igual à massa de um cone, né, igual ao peso de um cone. Então ele coloca duas balanças em que você tem na primeira ele colocando o cone mais pesado que a pirâmide e na segunda balança ele coloca o cubo mais leve que a esfera, certo? E aí ele quer saber se estão certas ou erradas essas balanças, né? E de fato as duas estão certas. Por quê? Porque olha só, se a esfera, né, olhando aqui para o de baixo primeiro, se a esfera é um cubo mais um cilindro, se eu tiro esse cilindro, desequilibra a balança. Certo? Esses dois somados é que dá uma esfera. Então, se eu tiro, o que acontece? O cubo sobe, porque ele é mais leve, e a esfera desce. Então, essa daqui está correta. E, analogamente, eu tenho a mesma coisa aqui, né? Porque se eu tenho um cone sendo uma pirâmide mais um cilindro, se eu tiro esse cilindro, então eu tenho o quê? Eu tenho que a pirâmide ela é mais leve, né? Vai desbalancear. Então essa daqui também está certa. Então as duas balanças, né, na figura estão corretas, estão representando coisas corretas. Tá legal? Então vamos resolver agora o item B. Qual das figuras abaixo representa a situação correta? Bem, então nas figuras, né, a gente tem num prato uma esfera e uma pirâmide, e no outro prato um cone e um cubo, e ele quer saber quem é mais, se esse é mais pesado que esse é mais pesado que isso, se essas massas, esses pesos são iguais, tá? Bom, quer saber qual é a correta. Então, olha só. Então, para resolver isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Soma esses dois aqui, ó. Somando esses dois, o que a gente vai ter? A gente vai ter que uma esfera mais uma pirâmide mais um cilindro isso é igual a um cubo mais um cilindro mais um cone. Então o que acontece? Se eu tiro esse cilindro daqui, né, que seria cortar entre aspas aqui, né, se eu tiro esse cilindro, a balança fica perfeitamente equilibrada. Ou seja, então uma esfera com uma pirâmide tem o mesmo peso que um cubo mais um cone. Logo, esses caras aqui são iguais. Então o prato está em equilíbrio. Se o prato está em equilíbrio, então a figura certa é a figura C. Tá legal? Então vamos resolver o item C agora. Com alguns pesos conhecidos, Paulinho observou a situação de equilíbrio abaixo. Quanto pesam juntos um cubo, uma pirâmide, uma esfera, um cilindro e um cone? Bom, então vamos lá. Então, pelo desenho, né, que no nosso item C, o que a gente tem aqui é um cilindro mais duas pirâmides mais duas esferas é igual a soma desses pezinhos aqui, né? Um de 5, um de 10, um de 15. Então, a soma desses caras dá 30. Dá 30 gramas. Ele quer saber de
um cubo, um cilindro, uma esfera, uma pirâmide e um cone. Ele quer saber quantos que esses somados vai dar. Bom, então, repara o seguinte, ó. Eu tenho aqui duas pirâmides, certo? Então eu posso escrever isso da seguinte maneira, ó. Um cilindro mais uma pirâmide mais uma pirâmide. Perfeito? Então, eu separei essas duas pirâmides em duas. E a mesma coisa aqui das esferas, né? Mais uma esfera, mais uma esfera. Então, tudo isso igual a 30. Muito bem. Mas, o que a gente tem, né? A gente tem que uma pirâmide mais um cilindro dá um cone. Isso aqui dá um cone. Certo? E uma esfera dessa aqui dá um cubo mais um cilindro. Beleza? Então, no fim das contas, o que a gente tem? A gente tem um cone, mais uma pirâmide, mais um cubo, mais um cilindro, mais uma esfera, que é exatamente o que ele quer, e a soma desses caras todos dá 30. Então, a nossa resposta é 30 gramas. Tá? Então, o lance aqui nessa questão, nesse item, era aproveitar essas igualdades que nós tínhamos, né, e desmembrar. O ponto-chave era desmembrar essas duas pirâmides em duas partes, essas duas esferas em duas partes, e aí utilizar as igualdades que nós tínhamos. Tá legal? Beleza? Bom, então dessa maneira a gente matou nossa questão.